Bom dia mais uma vez, né, gente? Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui. A continuação, formação de professores em educação ambiental. Vamos aumentar aqui para ficar melhor. Diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Enfoque na educação ambiental emancipatória, que é a educação ambiental que libertadora, que vai propiciar que o meu aluno ele seja independente, ele saiba como trabalhar, saiba como colocar em prática o que está sendo ensinado para ele em sala de aula. Então, a resolução do Conselho Nacional de Educação, CP2 de 2012, estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. São alguns relevantes objetivos da citada resolução para a compreensão da aplicabilidade da educação ambiental de forma emancipatória. Lá no artigo 1º, inciso 2º, diz o quê? Estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da educação ambiental na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos das instituições de ensino, para que a concepção de educação ambiental como integrante do currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais componentes. O que é que acontece? Como a educação ambiental ela não é uma disciplina, muitas vezes ela é deixada de lado. Ela não é trabalhada da forma que deveria ser trabalhada. E isso acontece muito. E eu não fico só na educação ambiental, tem a questão da cultura afro-brasileira também, que tem que ser agregada ao currículo, tem que ser agregada às disciplinas e muitas vezes é deixada de lado. Então, às vezes você está dando uma aula de ciências, por exemplo, falando da importância da reciclagem, você não ressalta a questão da importância dentro do meio ambiente. Você fala do conceito em si que está lá no livro, mas não faz a contextualização, não faz a interdisciplinaridade. É isso que se está falando aqui nesse inciso, que isso tem que acontecer. No inciso 2, orientar os cursos de formação de docentes para a educação básica. Qual é o curso de formação de docentes? O curso de vocês é um curso de formação de docentes, o curso de pedagogia. Então, dentro do curso de pedagogia tem que ser contemplada essa disciplina, tá? Ou seja, dentro de uma outra, ou como está sendo dada aqui para vocês de forma específica, a disciplina de educação ambiental, tá? Tem que ser ofertada para os alunos para que eles possam ter ferramentas, para que eles possam saber como trabalhar essa disciplina em sala de aula. O papel do professor é possibilitar que, ao acessar a informação, o aluno tenha condições de decodificá-la, no caso, de entender, de interpretá-la, e, a partir daí, emitir um julgamento. Ensinar e possibilitar, como eu falei na aula anterior, que meu aluno realmente entenda, que ele realmente aprenda o conteúdo que está sendo trabalhado. Para que o professor venha a cumprir de forma efetiva com o seu papel de educador, é necessário que este seja preparado ao longo de sua jornada acadêmica, de seu curso de licenciatura. Neste caso, a educação ambiental deve estar presente nos cursos de formação de docentes para a educação básica, como afirma a Política Nacional de Educação Ambiental. Em seu artigo 11, a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores em todos os níveis e em todas as disciplinas. É a interdisciplinaridade sendo trabalhada tanto na sala de aula quanto na própria universidade, em forma de orientação para os seus alunos. Então, a instituição, por exemplo, a FEMAC tem que possibilitar para vocês, alunos de licenciatura em pedagogia, que vocês tenham este conhecimento. Para quê? Para que vocês possam aplicá-lo em sala de aula com os seus alunos. A prática docente. A formação inicial ou continuada dos professores é a base para a prática docente. Porém, nem sempre esta base foi bem consolidada ou continuada. Vale lembrar que a formação também acontece dentro da própria prática docente, em meio de experiências vividas e compartilhadas por colegas de profissão. Já em outros casos, com esta base consolidada, com a participação constante na aplicabilidade da educação ambiental, muitos profissionais possuem excelente domínio do tema. O que acontece? A gente aprende a ser professor. Isso acontece quando a gente está aqui na universidade. A gente está na universidade para aprender a ser professor, para aprender a ser um educador. Só que
Quando a gente está na universidade, tudo é muito bonito, tudo está lá no livro, tudo está lá na apostila, tudo está lá no teu caderno, no teu material, tu está visualizando algo que muitas vezes tu ainda não vivenciou. Quando você vai vivenciar, às vezes você se traumatiza, né? Uma realidade que você estava preparado para contemplar, tá? No entanto, alguns professores conseguem progredir, tá? E se tornam profissionais maravilhosos dentro da sua área. É claro que também existem professores que não são bons, infelizmente, mas a grande maioria consegue progredir. Às vezes, há alunos que não são tão bons na universidade, mas quando vão para a prática, se tornam excelentes profissionais. Então, o conhecimento, a prática, o contato com a escola, com os alunos, com os conteúdos, com a própria interdisciplinaridade, faz com que o professor ele possa estar evoluindo. Detalhe, isso quando o professor se qualifica e quando o professor quer evoluir de verdade. Executar a educação ambiental encontra-se dentro das mesmas questões apresentadas. É fundamental a investigação do cotidiano dos educandos e os objetivos da instituição em que o professor e alunos estão inseridos. Portanto, destas informações, o alicerce da prática docente já estará completo. O prosseguimento da execução será unir a teoria oriunda da formação inicial e continuada para a realização da prática docente da educação ambiental. Levar em conta a realidade dos seus alunos. Ah, professora, eu trabalho em 2 escolas, uma na zona rural e uma na sede. E nas 2 escolas eu trabalho com a mesma turma, que é o 6º ano. No caso de vocês, não, perdão, no caso de vocês, o 5º ano, que são com alunos do 5º ano. E aí, professor, eu posso usar o mesmo material? Sim, pode. Agora, a metodologia que tu vai aplicar lá na sede é diferente da metodologia que tu vai aplicar lá na zona rural. Porque tu vai ter clientela diferente, tu vai ter alunos diferentes, tu vai ter realidades diferentes. Então, tu vai ter que estar adaptando um material, tá? Não vai ser 100% igual, porque os alunos são diferentes e as realidades são diferentes. Durante a concretização da educação ambiental no âmbito escolar, é importante ressaltar que a teoria mencionada anteriormente não se trata apenas do conhecimento sobre o tema de educação ambiental, mas também o aspecto da aplicabilidade, pois o exercício desta profissão requer utilizar diversos meios de disseminação e formação de pensamentos. A conexão entre disciplinas, contextualização do tema, objetividade dos projetos e integração dos alunos com a educação ambiental são fatores que podem trazer maior sentido e resultados, atingindo os educandos de forma a reagirem ativamente, gerando ações positivas mediante a preservação ambiental. Então, gente, um exemplo. Quando você vai planejar a sua aula, é interessante se você, no caso, vocês serão professores polivalentes. Vocês irão trabalhar todas as disciplinas. Vai planejar aula de português? Então, pense em alguma coisa dentro da tua aula de português que tu possa trabalhar a educação ambiental. Tá certo? Pense em alguma coisa lá na tua aula de geografia que tu possa trabalhar a educação ambiental. Então, tu está fazendo a junção do tema transversal à tua disciplina. A prática docente da educação ambiental pode ir além dos muros da escola, desenvolver projetos, as disciplinas especiais, o trabalho interdisciplinar, integrar a população com os ambientes naturais e, assim, despertar a preservação do mesmo, fazer passeios e exposição de conteúdos com alunos de rede pública e também da rede particular. Então, são várias formas que vocês têm de trabalhar essa prática em educação ambiental, tanto dentro quanto fora da escola. Perdão, gente, que a gente gravando aula, às vezes a língua da gente enrola. Mil perdões. Então, tanto dentro da escola quanto fora dos muros da escola, tá certo? Vocês podem chamar os pais, vocês podem chamar alguém para vir dar uma palestra, tá certo? Então, são várias formas que vocês vão ter de estar trabalhando a educação ambiental de forma diferenciada também, que chame mais a atenção dos seus alunos. A abordagem da prática aliada ao conteúdo é assunto bastante comentado na educação por diversos autores. Retirar a passividade dos alunos e levá-los à prática
a vivência dos conteúdos que muitas vezes são apenas expostos de forma teórica em sala de aula, desperta motivação e melhor compreensão, possibilitando a reflexão e criação de novas ideias. Esta abordagem também pode ser aplicada à educação ambiental para melhor inseri-la. Então, é o que eu falei anteriormente. Deixar a aula diferente, a aula mais dinâmica, para que o aluno ele tenha mais interesse, para que ele saia um pouco da rotina. A prática de educação ambiental no âmbito escolar tem como intuito gerar alunos críticos e reflexivos, capazes de resolver problemas. Projetos de educação ambiental realizados em quaisquer ambientes trazem resultados positivos quando trabalhados de maneira emancipatória, atendendo todas as demandas que a inserção da educação ambiental exige. Então, você também tem que possibilitar que seu aluno seja autônomo, que ele vá lá e faça, que ele coloque a mão na massa. Para quê? Para que ele se sinta mais à vontade, para que ele goste, para que a aula seja interessante. Muitas atividades podem ser desenvolvidas fazendo que com os alunos deixem de serem meros espectadores e se tornem agentes ativos. Então, é o que eu acabei de dizer, deixar que o aluno vá lá e exerça a função dele mesmo de aluno, como pesquisador, como quem vai atrás. Podem ser realizadas ações nos arredores da própria escola, como movimentos de conscientização com os moradores, coleta de dados da situação em que se encontra o bairro onde está situada a escola, ou até mesmo uma coleta mais abrangente, onde os alunos, por meio de roteiros que poderiam ser criados em sala de aula até por eles mesmos, fariam pesquisas no bairro onde moram. Aqui é uma sugestão. Assim, a sala teria uma visão da situação da cidade como um todo, quando se trata de pequenas cidades, como é o nosso caso, né? Com estes dados, discussões poderiam ser criadas em sala. Então, o bairro está muito sujo, está muito poluído, está cheio de lixo. Então, sair fazendo uma pesquisa de campo com os moradores, por que eles estão deixando o lixo na porta, por que eles não estão fazendo a coleta, ou a própria separação da questão da coleta seletiva, tá? São situações reais que acontecem no cotidiano dos educandos, que poderiam ser discutidas e até mesmo solucionadas quando se tratarem de problemas ambientais que possam estar afetando a qualidade de vida dos moradores. Levar o aluno a propor a esses moradores uma forma de solucionar esse problema. Esse pode ser uma sugestão de atividade. Além da consciência das problemáticas ambientais, levar os alunos à consciência de um ambiente sustentável é um dos fatores ligados à educação ambiental. Mais do que conhecer os impactos, é necessário compreender que os recursos naturais devem ser utilizados de forma consciente. Cabe novamente ao professor tratar esse tema de forma concreta para que os alunos identifiquem em seus próprios cotidianos a necessidade de ações, mesmo que pequenas, que levem a uma vida sustentável. Então, possibilitar que o aluno ele tenha a vontade de preservar, né, que ele possa estar transmitindo para a sociedade essa importância. Contudo, mesmo que não surja por parte dos alunos uma resposta prática do aprendizado, como a criação de projetos e leis destacadas ao longo do texto, ou seja, a educação ambiental emancipatória, o professor, como educador ambiental, deve se constatar de que o educando compreenda seu papel de cidadão atuante nas causas ambientais e que saiba que pode, por meio de ações simples, preservar o meio ambiente. Esse caso aqui são os casos daqueles alunos que são mais envergonhados. Às vezes ele absorve o conteúdo, às vezes não. Eles absorvem o conteúdo, eles têm o conhecimento, mas na hora de aplicar nem sempre eles conseguem. Eles ficam nervosos, eles têm mais dificuldade. Mas isso não significa dizer que eles não aprenderam de verdade o conteúdo. Então, o professor ele tem que ter uma visão também além, aquém, dessa questão só de ver quem está realmente participando aqui ativamente e aquele que é mais retraído, que tem mais receio. E as considerações finais são: a formação e aplicabilidade da educação ambiental tornou-se em qualquer área um fator de suma importância. Afinal, trata-se, de acordo com a Lei nº 9795 de 99, destacada ao longo desta pesquisa, de um processo que ocorre em função da conservação do meio ambiente, no qual todos os seres estão envolvidos e, portanto, devem agir de tal forma que este ambiente seja sustentável e que todos possam usufruir deste bem. O professor, como mediador do conhecimento, deve levar em consideração um conjunto de fatores que vão desde os controláveis por ele, como sua formação inicial e continuada, até fatores dos quais ele deve interpretar como a realidade de seus alunos
e da instituição da qual ambos estão inseridos. Outro aspecto de responsabilidade do educador é a aplicabilidade da educação ambiental, que não possui uma fórmula pronta, mas é o resultado da relação entre os dois fatores mencionados anteriormente. Então, é eu buscar o conhecimento e, consequentemente, colocar esse conhecimento em prática, respeitando a realidade dos meus alunos, a realidade da minha escola. É o resultado da relação entre os dois fatores mencionados anteriormente, levando não somente à aquisição de conhecimento do aluno, mas criando neste educando a capacidade de resolver problemas relacionados ao meio ambiente dentro da sua própria comunidade. Então, possibilitar que o aluno realmente coloque em prática aquilo que ele aprendeu, que ele realmente entenda que o meio ambiente é importante, que ele deve ser preservado. E para finalizar, tem uma atividadezinha que eu vou deixar postada aqui para vocês, que é basicamente a educação ambiental no Brasil, segundo diretrizes do MEC, é desenvolvida por meio de 3 modalidades básicas. A primeira, através de projetos, a segunda, através de disciplinas especiais e a terceira, através da inserção da temática ambiental dentro das disciplinas. Então, a inserção da temática ambiental nas disciplinas. Dessa forma, qual modalidade você escolheria e como trabalharia o meio ambiente na escola utilizando a mesma na sala de aula? Então, vocês têm 3 modalidades aqui. Vocês vão escolher a que vocês mais se identifiquem e vão explicar como é que vocês trabalhariam uma temática de educação ambiental com os alunos de vocês, tá? Isso pode ser em qualquer disciplina. Bom dia e até a próxima aula.